Salmo 127:1, eu quero falar hoje com você sobre definição de papéis. O texto diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vou repetir mais uma vez: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Você não precisa levantar a mão, não precisa balançar a cabeça, mas você já ouviu uma frase como essa: eu tenho que fazer tudo nessa casa. Já ouviu ou já falou? Depende. Se você falou, significa que você está bem sobrecarregado. Se você ouviu, significa que você é folgado. Tudo eu. Eu não aguento mais. Até quando eu vou aguentar? Você não faz o que deveria fazer. Eu chego do trabalho, essa louça, essas crianças não estão arrumadas, não estão de banho tomado. Um dos maiores conflitos numa relação é a definição de papéis. É o que cada um dentro de casa, dentro do lar, deve fazer. Muitos casais sofrem com isso, porque esperam do outro algo que o outro não faz, e porque acaba fazendo aquilo que na cabeça dele acha que não deveria, que era papel de uma outra pessoa. Agora, é interessante que isso se aplica a todas as relações da nossa vida, isso se aplica a uma amizade, isso se aplica a uma sociedade. Quantos sócios, quantas sociedades se desfazem porque um sócio acha que está trabalhando mais que o outro? Espera um pouco, você só vem aqui para contar dinheiro? Você não está aqui no dia a dia, você acha que você botou dinheiro nessa empresa e é só isso? Não, você precisa estar aqui junto comigo e tal. Muitas sociedades acabam por causa de um problema de definição de papéis. Às vezes a gente vê isso dentro de um setor, num ambiente de trabalho também. Um acha que trabalha mais do que o outro, um acha que está fazendo o serviço e o trabalho com o outro. Isso gera inúmeros problemas. Agora, é curioso como isso também gera problema na nossa relação com Deus. Você já parou para pensar que na nossa relação com Deus, na nossa intimidade com Deus, existem papéis bem definidos também? Existem coisas que Deus deve fazer e existem coisas que nós devemos fazer. Existem coisas que competem a Deus, mas existem coisas que competem a você. Você pode repetir comigo essa verdade? Diga: existem coisas que competem a Deus, mas existem coisas que me competem. Ou seja, que são da minha competência, que são da minha alçada. E eu vejo inúmeras pessoas, às vezes, sofrendo na sua relação com Deus, porque elas esperam de Deus algo que Ele não vai fazer. Aliás, às vezes, algo que Ele nem prometeu. Porque em comunicação tem uma coisa muito interessante, né? É o seguinte: eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. E muitas pessoas, às vezes, entendem o Evangelho, entendem a palavra de uma maneira completamente equivocada. E daí, os papéis não estando bem definidos, o que vai acontecer? Vai gerar frustração, vai gerar chateação, vai gerar rancor. Eu conheço inúmeras pessoas que estão dentro da igreja chateadas com Deus, frustradas com Deus, magoadas com Deus. Por quê? Porque esperam de Deus uma coisa, porque acham que Deus deve fazer uma coisa. Eu, como pastor, por inúmeras vezes já atendi pessoas e elas me disseram: não, eu estou esperando Deus fazer tal coisa, e eu sabia que aquilo, eu falo: eu não quero te desanimar não, mas Deus não vai fazer isso aí não. Você já esperou uma coisa de Deus e não aconteceu? Agora a pergunta é: será que Deus está brincando com a sua fé?
Será que Deus está te enganando? Ou será que os papéis não estão bem definidos? Esse texto que a gente acabou de ler, na sua sabedoria, Salomão diz o seguinte: olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, o Senhor edifica, mas eu trabalho também. Existe o papel de Deus e existe o meu papel. Existe a atuação divina, coisas que competem a Deus, mas o fato do Senhor edificar, o fato de Deus agir, não me isenta a minha responsabilidade de trabalhar. Salomão vai continuar depois, não vai dar para a gente olhar o texto todo, mas ele diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, Deus guarda a cidade, mas existe uma sentinela. Eu conheço crente, por exemplo, que não coloca o carro no seguro, porque ele diz: os anjos do Senhor estão à minha volta. Conhece ou não? Ele não tem um plano de saúde, porque ele diz: eu sirvo a Jeová Rafá. Por quê? Porque ele acha que o fato de Deus ser algumas coisas, ou fazer algumas coisas, o isenta de responsabilidades que são suas. Você se lembra da tentação de Jesus? Quando o diabo leva até o pináculo do templo e diz: pula, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Quer dizer, Deus prometeu te proteger, então pula. O que é que Jesus falou para Satanás? Não tentarás o Senhor, teu Deus. Jesus falou: não, Deus guarda, mas eu também não sou doido. Deus guarda, Deus protege, eu também não sou inconsequente. Eu sei que existem coisas que eu devo fazer, coisas que eu não devo fazer. E muitas pessoas estão sofrendo hoje por não ter esse papel na sua relação com Deus bem definida. Esperam tudo de Deus, ou não esperam nada de Deus, ou acham que tudo é responsabilidade sua, ou acham que tudo é responsabilidade de Deus. E eu queria, assim, deixar essa mensagem simples, direta e objetiva, mas assim, que pode arrumar a sua vida, arrumar a sua cabeça. Porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido é o seguinte: quando você crê errado, você vive errado. São as nossas crenças que dirigem a nossa vida. São as nossas crenças que dirigem as nossas escolhas. Quando a nossa crença é errada, a nossa ação vai ser errada. Então eu queria deixar duas verdades encontradas nesse texto para a gente pensar, e mais do que isso, levar para a nossa vida. Primeira delas, essa talvez não te alegre muito, mas não tem problema, não deixa de ser uma verdade. Deus não fará nada que você possa fazer. Olha que silêncio. Eu vou repetir. Deus não fará nada. E quando eu digo nada, eu estou dizendo nada. Nada de novo. Deus nunca fará nada que você e eu possamos fazer. É curioso que você vai ver que todo milagre na Bíblia, pare para pensar em todas as ações sobrenaturais de Deus. Todo milagre tem uma ação humana, tem uma atitude humana, tem algo que o homem pode fazer. Entenda o seguinte: evangelho não é para gente preguiçosa. Evangelho não é para gente que vem esconder a sua preguiça. Eu estou dizendo falta de atitude, estou chamando de inércia, dizendo Deus é responsável, Ele tem que fazer e eu estou aqui aguardando. Não, Deus não vai fazer nada que você e eu possamos fazer. Por exemplo, olha só Jericó. Jericó tem um milagre sobrenatural, tem uma ação divina sobrenatural? Tem, mas tem também uma atitude humana.
A ordem de Deus para Josué qual foi? Rodeie a cidade 7 vezes. Uma vez a cada dia, e no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Olha só Naamã. Naamã é um militar, é um homem respeitadíssimo, é um comandante, tomado de lepra, e ele vai buscar ajuda, e é interessante que ele vai buscar ajuda, esperando o quê? Uma ação sobrenatural de Deus, que Deus ia fazer tudo. Ele diz, eu esperava, olha a crença errada, eu esperava, quase que ele perde a bênção, quase que ele perde o milagre por causa dessa crença errada. Ele diz, eu esperava que o profeta ia se colocar diante de mim, ia estender a mão sobre a minha lepra, ia invocar o seu Deus e eu seria curado. Quantas vezes a gente não espera assim, né? Ele diz, eu achava que Deus ia tal coisa, eu achava que Deus ia tal coisa, e Deus está olhando, mas eu não falei que eu ia fazer do seu jeito. Eu não prometi que eu ia agir dentro daquilo que você imaginou. Eu sou responsável por aquilo que eu prometo. Mas a ordem para Naamã foi o quê? Mergulha no rio 7 vezes. Você pode fazer isso. Faça aquilo que você pode. O que você não pode é outra coisa, é outra história. Mas isso você pode. Você vai ver que quando Moisés para inerte diante do Mar Vermelho e começa a orar, lembra do texto não, gente? Êxodo capítulo 14, Faraó atrás, o exército, ao lado tem montanha, eles começam a orar desesperado, a clamar. O que Deus faz? Interrompe a oração. Por que vocês estão orando? Por que vocês estão clamando? Porque clamas a mim. Diga ao povo que marche. Agora não é hora de oração, agora não é hora de clamor, agora é hora de marchar, agora é hora de ação, agora é hora de atitude. Pisa na água, Moisés. Tem algo que você pode fazer. Jesus uma vez recebeu um cego de nascença, João capítulo 9, é o milagre mais nojento da história. Imagina você cego diante de Jesus, você ia esperar o quê? Jesus ia fazer uma oração poderosa, né? Sei lá, falar em línguas estranhas, um negócio assim, forte do alto. Daqui a pouco você é cego, ouve um escarro. Jesus cospe na terra, faz um lodo. Eu acho que o cego está ali, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Botou no olho do cego e disse, agora vá para o tanque de Siloé e se lave. Você não pode ver, tem muitas coisas que você não pode fazer, mas se lavar no tanque, você pode, vai lá. Aquilo que você pode, Deus não fará por você. O milagre mais sensacional da Bíblia, na minha opinião, é a ressurreição de Lázaro. Aliás, é o último milagre de Jesus. João capítulo 11, só João conta. Porque existem várias histórias de ressurreição na Bíblia. Desde o primeiro lá, o filho da viúva de Sarepta, quando Elias ressuscita. Depois o filho da sunamita, quando Eliseu se coloca sobre o menino e ressuscita. Tem o milagre do cara, o soldado que bate nos ossos de Eliseu e ressuscita, e Jesus ressuscitou a filha de Jairo, enfim, interrompeu o enterro da viúva de Naim. Mas Lázaro já está há 4 dias, cara, já fez o funeral, já enterrou, já acabou. Tanto é que quando Jesus chega atrasado, na cabeça de Marta e Maria, elas dizem, se o Senhor tivesse aqui, isso não tinha acontecido. 4 dias depois do homem estar enterrado, Jesus chega e fala, tirai a pedra. Agora, responda para mim, o Deus que levanta um defunto, fedendo já, 4 dias depois, será que não podia tirar uma pedra? Podia ou não podia, gente? O que é mais fácil, responda para mim, abrir um mar ou pisar numa água?
O que é mais fácil? Curar uma cegueira ou pegar um pouco da água e jogar na... O que é mais fácil? Tirar uma pedra? O Deus que ressuscitou a Lázaro não podia tirar a pedra? Pois é, não podia, sabe por quê? Porque eles podiam. Porque eles conseguiam aquilo. E eu já me vi, eu estou falando para você, eu sei que você está olhando com a cara assim para mim, nossa, eu não vim aqui para ouvir isso hoje, estou até cansado, carregar pedra agora e tal, mergulhar em rio 7 vezes. Porque muitas vezes na minha vida eu fiquei chateado, orando para Deus tirar algumas pedras da minha vida, que Ele falou, não vou tirar não. Você tira, você pode, você é menina ainda, está com os braços bons. E eu fiquei chateado com Deus, porque o mar não abria. Ele falou, não, você não pisa na água. Você pode fazer isso. Você não rodeia essa cidade. Você não mergulha, cara. Isso você pode fazer. Faça aquilo que você pode. Tem coisa que você pode. Você pode pedir perdão. Você pode mandar o currículo. Você pode cuidar da sua saúde. Eu me lembro uma amiga... Esses dias eu tive até na igreja deles, e ela disse que ia trazer para a igreja um pastor chileno que orava, e as pessoas vão segurar a calça, porque o homem tinha unção do emagrecimento. Quem quer que eu traga esse homem aqui na igreja? Quem quer? Quem quer? Esse homem é poderoso, hein? Que esse homem orava, disse que as irmãs... É fila enorme, no final do culto, isso que era uma coisa... Esse homem não existe não, gente. Sabe por quê? Porque isso a gente pode, fazer atividade física, a gente pode, cuidar da saúde, a gente pode comer direito, a gente pode, mas é mais fácil eu crer errado, eu crer numa mentira, eu crer numa inverdade, e depois ficar frustrado, chateado, porque Deus também não me ajuda, não isso, não aquilo. Isso serve para todas as áreas da nossa vida. A gente espera de Deus algo que Ele não vai fazer. Ano passado, ou retrasado, eu preguei uma mensagem aqui, ela está no YouTube, chamada Não Chame a Sua Inércia de Fé. Não chame a sua inércia de fé. Não chame a sua preguiça de esperança. Gente, eu estou falando de mim aqui. Eu não estou pregando para você, falando sério. Eu estou falando de nós, na verdade. Quantas vezes eu já chamei a minha falta de atitude de tempo do Senhor. E o Senhor está olhando para mim e falando, ei, cara, eu já queria te abençoar faz tempo, mas você também não dá uma força, cara. Você não rodeia logo essa cidade, você não pula nesse rio. Pelo amor de Deus, para com essa conversa mole, rapaz. Quantas vezes eu fiquei esperando, e eu orava, gente, e eu chorava. Eu vejo tanta gente dizendo, eu tenho chorado tanto. Cuidado para não ficar desidratado, não vai acontecer nada. Nada, sabe? Porque choro não resolve nada. Já viu choro resolver alguma coisa? E meus filhos às vezes começam a chorar. Falam, isso aí não cola comigo não. Chora não. Chora, não, eu tenho chorado tanto na presença de Deus. O máximo que pode acontecer é isso, desidratar, perder muito líquido do corpo. Gente frustrada porque espera o que Deus não fará. Olha, guarde isso que eu vou te dizer. Não permita que aquilo que você não pode fazer te impeça de fazer aquilo que você pode. Vou repetir. Não permita que aquilo que você não pode fazer... Quantos tem algumas coisas que você não pode fazer? Eu tenho algumas coisas que eu não posso. Eu sei que não dá. Não permita que essas coisas que você não pode te impeça de fazer aquilo que você pode. Eu me lembro, a gente viveu isso de uma forma muito forte no início da nossa igreja aqui, da nossa comunidade. Tem alguns irmãos aqui que são dessa época. Estou vendo aqui minha família, Tiago e Gi,
Edna, tantas outras pessoas, são da época que a gente se reunia no hotel ainda. Hoje nós temos 2 projetores. Na época a gente tinha uma folha. Uma folha com as músicas que iam cantar. E a gente cantava com a folha. A gente não tinha dinheiro para o projetor, mas para a folha a gente tinha. Então usa a folha. É a folha que você pode? Usa a folha. Eu me lembro que o nosso ministério infantil, ele se resumia a uma mesa. Era uma mesa no hall de entrada do hotel. Era uma mesa, ficava os meus 3 filhos e a Bruna e o Anderson, na época, tinha 2 crianças. Hoje eles têm 3. Era o nosso ministério infantil, era uma mesa. A gente não tinha 14 salas, 55 voluntários. A gente tinha uma mesa. A gente não tinha, sei lá, 35, 40 pessoas no louvor. Era eu só com a viola. Emprestada ainda. Sabe, eu gostaria, por exemplo, no final do ano passado, a gente pegou, o pastor Ricardo nos ajudou, e a gente compilou as mensagens que eu preguei aqui, colocamos num livro devocional, 40 dias. Eu ouvi uma vez o testemunho de um pastor que ele foi pregar num lugar e disse que uma multidão de pessoas saindo, disse que um editor chefe de uma grande editora americana estava passando, perguntou para a sua assistente: o que esse mundaréu de gente aí? Falou: pastor fulano. Falou: eu quero conhecer esse cara. Procurou o pastor e falou: eu quero suas mensagens para a gente publicar um livro e tal. E foi best-seller, o cara já vendeu milhões e milhões de cópias. Eu gostaria que acontecesse comigo. Esse homem não apareceu ainda. Então, eu não vou impedir que aquilo que eu não posso fazer me impeça de fazer o que eu posso. Eu fui a editora que não era a que eu queria, mas é a que eu podia pagar. Não era o material que eu queria, mas era o que eu podia. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer. Deus não vai fazer. O que é que está nas suas mãos hoje para fazer? Faça. Faça. Eu sei que pode parecer duro ouvir isso, porque Deus não fará. Eu sei que tem pai e mãe aqui que estraga os filhos fazendo lição para a criança. Seu filho põe aquela cara de sonso, daí você vai lá e faz biquinho, você vai lá: não, a mamãe faz para você. Deus não faz sua lição, não. Ele fala: o quê? Eu? Você tem mão, faz, você. Quem entende o que eu estou dizendo? Pode dizer amém. 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 Brasil, é forte, igreja. Segundo lugar. Essa aqui vocês vão gostar. A gente é sem vergonha mesmo, né? Deus fará tudo aquilo que você não pode fazer. Olha como muda, né? Eita. Eu vou repetir: Deus fará tudo aquilo que você e eu não podemos fazer. Se o possível é minha competência, eu preciso entender que o impossível é competência de Deus. Eu posso pisar na água, mas eu não posso abrir o mar. Ele pode abrir o mar. Eu posso rodear as muralhas de Jericó, mas eu não posso derrubá-las, não. Mas Deus pode derrubá-las. Eu posso tirar a pedra, mas não posso ressuscitar um defunto. Mas eu tenho uma boa notícia para você:
Deus pode trazer vida onde a morte se instalou. Sabe? E muitas vezes na nossa vida cristã, a gente fica assim, meu Deus, o que me compete, o que é possível? É com você. O impossível é especialidade dele. Eu tenho um conhecido, um grande empresário na cidade, e ele falou, eu já estou parado, aposentado, mas ele vai na empresa todo dia. Todo dia ele é o primeiro a chegar lá e tal. Ele falou, hoje tem uma equipe lá que cuida, meus filhos também trabalham comigo. Ele falou, só chega na minha mesa mesmo causas impossíveis. Eu gostei da definição dele. Ele falou, não, eles resolvem lá tudo que é possível, as reuniões, os acordos e pá. Quando o negócio é impossível, daí eles me levam. Eu penso que Deus muitas vezes age assim com os seus filhos. Cara, você pode, está dentro da sua alçada, está dentro das suas condições, então faça. Mas aquilo que você não pode, coloca nas minhas mãos, entrega o seu caminho a mim, confia em mim, que eu certamente farei. Quantas pessoas, por exemplo, buscando a salvação da sua família, buscando a salvação do seu lar, elas não entendem qual é o seu papel e qual é o papel de Deus. Então, você já viu gente que quer converter uma pessoa à força? Quer amarrar a pessoa, trazer para a igreja, quer não sei o quê. Não. Parece na época dos cruzados, né? Os caras saíam, os jesuítas. Você não vai converter, então te mato, desgraça. O negócio é mais ou menos assim antigamente. Você não vai, você não tem uma fé igual a minha, então você vai para a fogueira. Então eu explodo uma bomba aqui. Tem uns cristãos meio xiita. Eles não entendem que evangelizar é minha responsabilidade. Dar testemunho é minha responsabilidade. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E às vezes eu vejo pessoas querendo convencer, e as mesmas que querem convencer, não dá testemunho. As mesmas que querem convencer, não evangeliza. Quer dizer, é uma troca de papéis, e daí não dá certo. E daí as coisas não funcionam do jeito que deveriam. Porque você está querendo fazer o que Deus deve fazer e querendo que Ele faça aquilo que lhe compete. Então hoje, o Espírito Santo pediu para eu deixar essa palavra para você, simples, direta, objetiva. E eu concluo com duas frases aqui para a gente orar. A primeira delas, seja responsável para entender que algumas coisas são com você. Vou repetir, seja responsável para entender que algumas coisas são com você, são responsabilidade sua. Mas em segundo e último lugar, seja humilde para reconhecer que algumas coisas são com Deus. Seja humilde para reconhecer. Você já entregou alguma coisa para Deus e tomou de volta? Era dele, você entregou. Mas você entregou o seu marido das mãos de Deus. O Senhor salva esse homem, converte esse homem, bota juízo na cabeça desse homem. Isso é só Deus para fazer. Tem jeito não, é só o Espírito Santo vai fazer. Daí você atazana o homem todo dia. Você também precisa... Você já entregou seu filho nas mãos de Deus. Já entregou o menino. Fala, Senhor, cansei. Porque tem uma hora que cansa. Cansa ou não? Daí a gente entrega. Já devia ter entregue lá atrás. Mas não, a gente entrega depois que cansou. E daí toma de volta. Toma de volta. Então seja humilde para entender que algumas coisas pertencem ao Senhor. A gente serve um Deus que continua fazendo milagres ainda hoje. Continua agindo, continua atuando, continua fazendo o impossível, continua fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Mas que aquilo que está nas nossas mãos a gente possa fazer, em nome de Jesus.
Amém, gente? Sabe, eu, por ser pastor de uma igreja local, eu preciso pregar com responsabilidade e verdade. Eu vejo, às vezes eu tenho muitos amigos que são evangelistas, que vão numa igreja, e o cara, ele fala, não, hoje tal, Deus liberou uma vitória, 24 horas, e pá, e Deus vai agir, e daí o povo, e vem para frente, e tem um decreto de vitória, rei, ti, e tal, e pá, e chu, e pá, e barulho, e tal, cai, o outro levanta, o outro coisa, o outro grita, e o cara pega, monta no carro dele e vai embora. E no outro dia, as mesmas pessoas que estavam, ei, me ligam, e aí, pastor? Não aconteceu não. Meu marido continua do mesmo jeito. Meu filho continua do mesmo jeito. Quem sabe do que eu estou falando, gente? Então, eu não tenho coragem de dizer para você que Deus vai fazer tudo. Porque eu sei que não é assim que a coisa funciona. Nem na minha vida, pessoal. Tem coisas que nós devemos fazer, tem coisas que é o Senhor que vai fazer. Fica de pé, a gente vai orar em nome de Jesus. Aleluia.